Ah, minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe nessa tarefa de divulgação do seu amor renascido no Espiritismo. Nós estamos em sintonia com a rádio portaldaluz.com e com a rede Amigo Espírita. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu carinho. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece. Porque começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A prece é uma invocação. Por ela, nós nos pomos em relação mental com o ser a quem nós nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Já a meditação é um exercício que tem múltiplos benefícios para o nosso equilíbrio mental, espiritual e físico. Segundo a mentora Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, a meditação é um modo de intervir em nossos padrões condicionados. Qual a importância da meditação e da oração? Como podemos criar esses hábitos tão importantes? O que o Espiritismo tem a dizer sobre a oração e sobre a meditação? Bem, estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o poder da prece e da meditação. E para tratar deste assunto, nós convidamos Sancler Melo. Ele é engenheiro civil e expositor espírita. Seja bem-vindo, Sancler, ao nosso programa. Obrigado a você, obrigado a todas essas pessoas lindas e maravilhosas que estão em casa nos assistindo, né? É uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu fico muito feliz, já há muito tempo que nós estávamos desejando que você estivesse aqui conosco para compartilhar dessas experiências e desses estudos que você faz ao longo de décadas, né? É verdade. Na sua vida. Eu estou muito feliz, tá? A gente está aqui muito feliz também de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, com todo esse público lindo, né? Que procura o amor como uma forma de ser, né? Ah, isso aí é muito bom. Gente, olha, vocês não sabem o quanto que vocês estão presentes aqui com a gente, dando essas energias amorosas para a continuidade da tarefa. Nós fazemos uma rede de amor e essa rede está se espalhando pelo Brasil, pelo mundo. Eu quero mandar um beijo com muito amor e gratidão a todos. Nós estamos juntinhos aqui, gente, e nós estamos ao vivo. Eu convido você a participar do nosso programa. Acesse o chat da TV Nova Luz no YouTube ou mande a sua mensagem de voz pelo WhatsApp. É o número de sempre, é o 21, é o 984825394. 825394. Ou ainda ligue para 0 operadora 21 3017 9800. E aí você vai poder participar do nosso programa onde quer que você se encontre. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. Então nós vamos começar a perguntar ao Sancler a respeito da prece, né? O que vem a ser? Qual o efeito da prece no nosso dia a dia, hein, Sancler? A gente entende, né, e tem observado ao longo dessas experiências que a gente tem passado nesse plano, nesse momento, que a prece tem sido o fator primordial da cura da alma e do corpo físico. A gente entende que as doenças, elas têm como primeiro ponto inicial a alma. Elas através da alma, através dos sentimentos, essa doença se transfere para o corpo físico e acaba contaminando o corpo físico através de doenças, ora conhecidas como depressão, câncer e todos esses nomes que se dão a essas doenças. Mas a gente entende que essas doenças nascem na alma através do psicossoma, através de sentimentos que a gente guarda dentro da nossa alma. E a prece ela tem como ser um veículo de ligação entre nós e a espiritualidade, para que a nossa fé, para que a gente possa, através da nossa fé, curar a nossa alma. Em consequência disso, curar o nosso corpo físico.
É isso que a gente tem visto durante toda essa nossa trajetória hoje na Terra, e a gente tem se dedicado a isso, inclusive, quando nós construímos agora o Hospital Espiritual Maria de Nazaré, a gente percebe que no atendimento ao público que a gente atende, a gente tem essa visão. Hoje nós estamos, para você ter uma ideia, nós tínhamos um projeto para atender a 400 pessoas por dia em 2020. Hoje nós já atendemos 400 pessoas. Você vê que a demanda, a necessidade é muito grande. E 99% das doenças que acontecem lá, quer dizer, no caso que vão nos procurar, é através do sentimento. A gente percebe que são doenças provocadas pela guarda de sentimentos, pela inferioridade de sentimentos, pela falta da reforma moral, que a gente adquire através da fé e através das preces. A prece seria o veículo de intercomunicação entre nós, entre essa alma e a espiritualidade. E aí recebendo da espiritualidade a orientação, os benefícios, todos necessários para essa cura dessa alma. Olha, gente, isso é uma renovação para a nossa vida. Nós não fazemos ideia do que o poder da fé pode realizar para todos nós. Agora, às vezes as pessoas, nós todos na Terra somos um pouco assim. A gente começa com uma prece, aí depois no dia seguinte acontece uma coisa, a gente esquece de rezar, porque é tanta coisa no dia a dia. Como criar um hábito, Sancler? Você já deve ter criado esse hábito com certeza na sua vida. Eu tenho um hábito que eu gosto de falar muito para as pessoas e eu acho que as pessoas... Eu marco uma determinada hora e crio... Eu faço o chamado Evangelho no Lar, né? Na realidade, a gente tem o nosso livrinho de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e naquele momento, naquele horário, naquele momento, onde quer que eu esteja. Às vezes eu estou no restaurante, às vezes eu estou... onde eu estiver, eu me desloco para um lugar mais calmo, mais tranquilo, abro o meu Evangelho e aí eu faço uma leitura de 15, 20 minutos, uma oração... naquele momento. Então, eu tenho uma doutrina daquele horário. Aquele horário passou a ser, para mim, o momento da minha prece, da minha fé, da minha comunicação com a espiritualidade maior. Eu vou mais longe para você. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da prece e da fé. Por quê? Porque a gente tem visto eu tenho tido oportunidades de ser convidado para ir a hospitais humanos, de médicos da Terra, que estão tendo dificuldade de algum tipo de cura. E a gente vai lá e ajuda, e o resultado tem sido muito grande. E até esse final de semana a gente esteve reunido com um grupo de médicos e a gente chegou à conclusão que nos hospitais públicos em geral, você tem hoje 90% daquelas pessoas que ocupam a emergência, que vão lá sofridas, que são doenças psicossomáticas. E 10% são traumas, tiro, atropelamento e não sei o quê. Se a gente conseguisse fazer uma união entre os médicos espirituais e o médico da Terra, a gente teria uma ajuda muito grande à sociedade. Teria um alívio muito grande aos médicos da Terra, porque é impossível que o médico atenda, às vezes, dezenas de pessoas no mesmo dia e atenda bem. E quando a gente vai lá e faz essa parceria, a gente sente um alívio nos médicos da Terra, que eles cuidam somente dessas doenças de trauma e deixam para que as doenças psicossomáticas, essas doenças da alma, sejam tratadas pelos médicos espirituais. E o resultado é fabuloso. Olha, é impressionante a cura dessas pessoas. Porque você sabe, e a gente sabe disso, que quando uma criança cai, seu filho caiu no chão, ele vem correndo, você não vai ali dar a ele um remedinho analgésico, não, você dá um abraço. E é esse abraço que a dor passa, que tudo passa. E aí volta o sorriso no rosto dessa criança. Então, é esse poder que nós temos, que todos nós temos na gente, é esse poder que Deus deu a cada um de nós, que é Deus dentro de nós. Ele diz, vós são deuses, que nós temos a capacidade de ajudar e de curar essas pessoas. É esse poder que tem que ser colocado para fora, mas a toda a humanidade tem que colocar isso para fora, transformar essa humanidade numa humanidade humana de verdade, justa de verdade. É só através da prece, através da fé. E aí você sente que naquele momento que você está fazendo a prece com a espiritualidade, você sente emergir dentro de você esse sentimento de cura. E você começa a mudar. É como se o metabolismo do corpo, como se as suas células estivessem se mudando. Em vez dos elétrons vibrarem em torno do núcleo, passam os prótons a saírem dos núcleos. Passa você a ter uma energia muito mais positiva. E com essa energia positiva, vós tens o poder de curar
porque vós é Deus. Quer dizer, vós são deuses. Então é isso que a humanidade precisa. A humanidade precisa acreditar que ela pode curar, não só a si como o seu próximo. Através de quê? Do amor. É o amor em ação. É o E a amor. prece é a base desse amor em ação, porque nós nos abrimos para o Criador, que é igualmente a nossa Divina Mãe, que nos acolhe, que nos ama, que nos quer ver saudáveis, belos, felizes, caminhando para o alto e para a frente. Então a prece é um mecanismo, meus irmãos, fundamental para que nós possamos entrar em sintonia com as energias divinas do universo e que nós estamos nelas. Né? É muito interessante essa tua colocação de que há como se uma explosão de luz dentro de nós. Né? E a luz existe dentro de nós. A gente só não coloca para fora, por quê? Porque os sentimentos do dia a dia, a tribulação, temos que pagar conta, meus filhos têm que ir para a escola, meu marido não sei o quê, não sei o quê. Aquilo cria uma camada, um escudo, e que impede que essa luz vá para fora. Se você entender que essa luz pode resolver esses problemas do filho, do estudo, do marido, porque quando você está iluminada, você contagia. Eu até brinco assim, uma moça bonita, uma moça passa na rua e as duas amigas ficam olhando para ela, ela vem, essa moça tinha terminado com o namorado dela, estava infeliz com o filho, estava não sei o quê, aí a moça fala, que linda, você está linda, ela vai embora e as duas falam, nossa, como fulano envelheceu. Aí uma semana depois, essa moça reata o namoro com essa pessoa apaixonada, o filho volta a florir, a casa volta a florir, e essa moça na mesma calçada passa, aquelas duas senhoras, como você está linda, que coisa e tal. E quando vai embora, uma fala para a outra, ela fez plástica. É isso aí. Não é verdade? Então ela botou a luz para fora. Ela botou essa luz. A beleza é a luz. O corpo físico é um instrumento da beleza. Né? Quantas pessoas são tão belas quanto Jesus? Por que são? Porque agem da forma que Jesus agiu. É o amor. O amor é o veículo. Einstein, na sua inteligência suprema, as pessoas acreditam que ele tenha descoberto a teoria da relatividade. Não, Einstein é a teoria da relatividade. É igual a m vezes velocidade da luz ao quadrado. Não é verdadeiro. A relatividade, ela não tem teoria. Ela é relativa. O que Einstein descobriu foi o amor, a teoria do amor, a energia do amor. É igual a m vezes c ao quadrado. Essa é a fórmula do amor. É isso que o Einstein quer dizer. Aí o Einstein falava que o fluido universal, que todos nós conhecemos, ele é composto, nós somos compostos de água, flor, ar, lua. Nós temos 4 elementos na Terra. Todo mundo sabe, nas escolas se aprende. Nós não temos 4, nós temos 5 dedos. Se temos 5 dedos, nós temos 5 elementos, que é um para cada chakra. É o amor. É que a gente não utiliza esse elemento que está no fluido universal. A gente utiliza a água, o fogo. A gente utiliza os 4 elementos, mas não utiliza o amor. Esse é fundamental, esse é o de todos. É esse que abraça. Que coisa mais linda, né, gente? É fantástico isso. E a gente percebe o seguinte, nós achamos que só sobrevivemos com o alimento físico. Nós precisamos do alimento físico para o corpo, mas o amor é o alimento da alma. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos o próximo, quando nós cuidamos das pessoas, dos lugares onde nós estamos, cuidamos de nós mesmos, nós estamos cuidando dos interesses de Deus que criou todas as coisas. Então, podemos dizer que eu e o Pai somos um a partir disso. Quando a gente passa a participar do mundo, a cuidar das pessoas. E isso faz com que as energias do amor se movimentem em nós. E são energias curadoras. Então nós precisamos do amor para sobreviver. Por isso que Jesus diz àquela mulher samaritana que estava buscando água no poço de Jacó, olha, se você souber da água que eu posso te dar, você vai beber e nunca mais terá sede. Então não era água física, mas era a água da espiritualidade. Era esse amor que o Saint-Clair está falando com tanta propriedade, mobilizando meu coração aqui e com certeza o seu. Saint-Clair, qual é a diferença entre orar e meditar? Na realidade, eu particularmente não vejo muita diferença. Porque toda vez que você ora, se você não medita, você não se concentra. A oração é uma concentração. Se você diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ela não teve representatividade. Ela teve o som,
mas ela não teve o sentimento. Muitas das vezes você ora em silêncio, mas você ora meditando, você ora com a alma. O que as pessoas acreditam é que orar é falar aquelas palavras bonitas, aquelas orações que encantam, mas elas encantam, mas elas não atingem a sua forma. Se você não tiver dentro do seu coração, da sua alma, o sentimento para que essa oração se exponha. Eu me lembro muito assim, uma palavra que Jesus falava para o aleijado, ele dizia assim: levanta-te e anda. Isso é uma oração. Porque eu já tentei falar para várias pessoas, levanta e anda, ninguém levanta e anda. Mas sabe por quê? Porque Jesus tinha dentro do sentimento dele, ele internalizava, ele meditava 24 horas por dia, ele estava em comunicação, em contato com a espiritualidade. Então Jesus foi o maior veículo da espiritualidade na nossa terra. Ele deixou todo o corpo físico dele, todo à disposição da espiritualidade 24 horas. E quando você medita, você fica à disposição da espiritualidade. Então a oração, para mim, ela só tem valor quando você medita, quando você se liberta das amarras do pagar a conta do filho na escola, de não sei o quê, e aí você solta tudo aquilo e deixa a tua alma fluir e falar ou não. Mas o semblante na oração da meditação, ele se torna leve, se torna suave, se torna iluminado. E essa oração, através da comunicação mental, ela atinge, irradia, porque o que se comunica hoje, no nosso sistema espiritual, são as ondas eletromagnéticas, não são as ondas sonoras. Então, se você pensa, e o pensamento tem poder, você atinge a quem você quiser. Se você fala, você não atinge a quem você quiser. Porque a pessoa escuta se ela quiser. Mas o pensamento você atinge. Olha só, gente, que importância tem o pensamento e Sancler está nos trazendo esse conteúdo fantástico que a doutrina espírita nos explica tão bem. Kardec fala que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e o nosso pensamento dá qualidade a esse fluido, impressiona esse fluido. No capítulo 15 da Gênesis e no 14 também, ele fala que os nossos pensamentos conseguem plasmar imagens em torno do nosso corpo. É verdade. E coisa extraordinária. O nosso pensamento consegue curar, o nosso pensamento consegue levitar, o nosso pensamento consegue mudar uma atmosfera. Quando você... eu participei de um grupo de meditação muito interessante e que existia um animal muito feroz em volta desse grupo. E ele sentava e o animal não conseguia chegar perto dele. Porque eles criaram um campo magnético e que o animal não conseguia, como se o animal não visse, não sentisse o cheiro. Quer dizer, você consegue criar um campo magnético aonde as forças negativas não conseguem atingir. Então, se todos nós, um exemplo, meditássemos aqui no Brasil, nós criaríamos um campo magnético, uma abóboda celestial magnética, que qualquer influência de qualquer outro país, não atingiria os nossos. Olha o poder da meditação, do pensamento. Você sabe, hoje o nosso corpo físico, ele necessita das cordas vocais, mas muito em breve o nosso corpo físico não necessitará mais das cordas vocais, porque as comunicações são sempre através do pensamento. Mas hoje, como a gente não pratica, mas existe. Eu lembro que cada pessoa dessa que está em casa, cada irmão desse que está em casa, já passou por essa experiência. Ele pensa numa pessoa, eu estou pensando em fulano, daqui a pouco o telefone toca. Aí toca, alô, fulano, é você? Estava pensando em você agora. Ele acha que é um acaso, uma coincidência, mas não é. É a força do pensamento. É o pensamento que foi nessa pessoa
e voltou nele. E a pessoa foi e ligou. Então chegará um momento em que nós não usaremos mais a telecomunicações como comunicação. Faremos tudo pelo pensamento. Olha, tudo isso que o Sancler está falando já é comprovado com todos esses aparelhamentos que existem hoje em dia, né? A ressonância magnética, né? Tudo isso já demonstra o quanto o nosso pensamento tem poder de alterar as ondas eletromagnéticas. E cientistas há que já colocaram meditadores, né, monges meditando no laboratório, colocaram todos aqueles fiozinhos na cabeça e perceberam claramente alterações a nível do cérebro físico e dos elementos magnéticos no entorno. Então isso tem uma repercussão no nosso dia a dia muito grande, porque no momento que nós, ao acordarmos, nós visualizamos essa luz divina que sempre se derrama sobre nós, mas que nós não entramos em contato muitas vezes e damos a ela essa capacidade, pela nossa vontade, de nos proteger dos perigos. Nós enviamos a luz para os nossos amados, ou para aqueles com os quais tenhamos dificuldade de convivência, ou para alguma situação difícil que nós estejamos passando, nós vamos diluindo as energias negativas e tudo acaba se abrindo, os caminhos acabam se abrindo. Não é, Sancler? Vou te dar uma experiência agora que eu vivi agora. Às 11h46, a Simone me liga e fala: Sancler, tu tem um programa meio-dia. E eu estava justamente no Banco do Brasil, lá próximo ao Supermercado Mundial. 11h46, para chegar aqui meio-dia, eu teria que sair do banco correndo, uma confusão. Aí eu parei e comecei a meditar. E pedi à espiritualidade que não deixasse que eu atrasasse. Eu cheguei aqui na porta, ali, meio-dia. Olha só, gente. E nós também estávamos daqui evocando a presença do Sancler. Você entendeu? É como se o tempo parasse. É como se ele parasse o tempo para mim e dissesse o seguinte: olha, para você, nós vamos parar o tempo, deixa o tempo aqui continuar, porque você tem esse compromisso com a espiritualidade, a gente precisa que você faça isso. Então, cada um de nós pode parar o tempo. Nós não precisamos deixar que o tempo nos domine. Nós temos a força de dominar o tempo. O tempo e espaço, na quarta dimensão, ele não existe. Da terceira dimensão foi criada pelo homem, pelo Gregório, horário gregoriano. Então, se ele foi criado pelo homem, é sinal que a gente tem como dar um jeito de não usá-lo. Usar o tempo da espiritualidade. Eu brinco muito isso com as pessoas. Ela pergunta: qual é a hora, Sancler? Eu digo: é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, gente. Né? Olha, é fantástico. E o que o Sancler está dizendo, eu ouvi um físico quântico falar. É verdade. Viu? Então ele não está falando nada assim, porque parece algo, meu Deus do céu. Não. É muito revolucionário, mas não é uma realidade mesmo. É o tempo de Deus. É uma coisa muito interessante. É quando eles param aquele tempo que você precisa. Aí eu cheguei aqui às 12 horas, porque impossível com a Avenida da América naquela confusão e tudo, você chegar aqui às 12 horas, mas eles pararam o tempo para mim. Naquele tempo. Ajustaram para mim chegar aqui. Meio-dia, o rapaz abriu a porta, eu estava na porta parado. Por quê? Porque é o tempo quântico. Na realidade, nós estamos passando por um grande processo. Nós estamos mudando a nossa chamada era. O mundo de provas e expiações, ele está entrando num plano de regeneração, que é uma nova era, como tiveram outras novas eras, era do dinossauro, era do gelo, era de não sei o quê. Então, o nosso planeta passa por um aprimoramento. E para que isso haja, essa mudança, vai ser necessário um salto quântico. O nosso planeta tem que dar um salto quântico. E como ele faz para ele dar esse salto quântico? Ele precisa de uma energia quântica junta para fazer isso. Mas como se fabrica essa energia quântica, Sancler? Não se fabrica. Essa energia já está dentro de nós. É o amor. A hora que todos nós dermos a mão e amarmos de verdade, nós vamos fazer uma explosão quântica nesse planeta. Nós vamos transformar esse planeta num planeta de regeneração. Gente, olha, que maravilhoso, né? Mas olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Sancler. Mas antes, eu convido você a assistir mais um musical belíssimo. Dessa vez é com Marcelo Manga, com a música Novo Rumo. E nós voltamos já já. Já não me
me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. Isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer. Minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, O lançamento do Clube de Arte para este mês é o DVD Centenário Jorge Andréa. O jornalista André Trigueiro entrevista Jorge Andréa, médico e estudioso do Espiritismo, que apresenta suas profundas reflexões sobre a ciência da nova era. Como um jovem cientista pioneiro da medicina do futuro, ele anuncia esse tempo com a força da sua pesquisa, com a energia da sua intuição e com a alegria das suas certezas. Você vê a ânsia do indivíduo. O indivíduo está, por exemplo, só na matéria, mas ele quer alguma coisa. Está faltando o espiritual. É natural isso. Esta é a homenagem do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e do Clube de Arte, nas comemorações do 100º aniversário de Jorge Andréa. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu estou conversando com Sancler Mello a respeito da meditação, do poder da oração, que é um poder que todos nós temos, mas utilizamos pouco. E nós, à medida que vamos compreendendo a doutrina dos espíritos, lendo os textos de Allan Kardec, nas obras fundamentais da doutrina espírita, nós começamos a perceber que temos um grande poder. Porque ao orar nós nos abrimos para a espiritualidade superior, para Deus, e nós podemos resolver a nível energético
E a nível espiritual, as situações, e elas resolvidas, envolvidas com esse amor, elas vão se desfazendo no mundo físico e tudo acaba tranquilo. Olha, eu tenho uns agradecimentos ao Arley. Muito obrigada, o Arley aqui do Rio de Janeiro, viu? Pelo seu carinho. A Naína Silva de São Paulo, quantas bênçãos, que esse programa é maravilhoso. Muito obrigada, ela quer parabenizar a toda a equipe. Realmente nós temos uma equipe grande aqui do nosso lado, trabalhando, diz ela que eles irradiam, né, essa luz com o trabalho. É verdade, nós temos que agradecer muito aos benfeitores espirituais por essa equipe aqui de luz, que vocês não estão vendo, né? Eles estão nos bastidores, mas sempre com muito amor, velando por essa tarefa. Evelane Alves de Fortaleza, querida, ela diz assim: consegui conectar com vocês, que bom. Olha, um beijo no seu coração. A todos, né, da França, né, os companheiros da Inglaterra, a todos os companheiros que estão aí conosco, muito obrigada. Agostinho, da Argentina, que está sempre com a gente. Nós estamos muito felizes, porque nós juntos fazemos essa grande rede de amor. E eu estava aqui conversando nos bastidores com o Sancler, falando que todos nós, o mundo está muito sofrido, né, meus irmãos? Porque parece que não é só o globo, o planeta, que está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No nosso cosmo interno, nós também estamos nessa evolução. Então, nós estamos saindo de um momento de provas e expiações para adentrarmos psiquicamente, energeticamente, no mundo de regeneração. Então, parece que todos os miasmas, os traumas antigos, né, milenares que nós trazemos, que ainda não foram resolvidos, parece que estão vindo à tona para ir embora e nos preparar para nós entrarmos numa sinergia com esse novo momento. É complexo isso, não é? É complexo, mas você consegue observar. Apesar de ser complexo, porque antigamente as coisas eram complexas, mas a dificuldade de observação era muito grande. Mas hoje você vê claramente, você vê na rua, você vê no banco, você vê na escola, você vê sentimentos das pessoas aflorando mesmo. Você vê aquele movimento, aquela nuvem ou aquela fumaça mais negra saindo do corpo da pessoa quando você no banco fura uma fila, quando você no supermercado empurra o carrinho do outro. Você vê a pessoa, ela vai de 0 a 80 em segundos, milésimos de segundo. As pessoas não têm mais tolerância, porque parece que já tem um pano de fundo, né, de sofrimento, de problemas. Então a pessoa explode por causa de uma situação mínima. Pequena. E isso tudo é consequência da não reforma dos sentimentos. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, fulano, eu tinha uma raiva tão grande, hoje eu não tenho mais, mas eu não quero nem olhar para aquela pessoa, né? Então aquilo ali não foi uma reforma, ele apenas colocou uma pedra em cima desse sentimento. Só que essa pedra, devido ao efeito que hoje a energia do movimento cósmico está fazendo, eles estão retirando essas pedras. Então os sentimentos estão aflorando. Aquele que não reformou, aquele que não tirou de verdade o sentimento do coração, ele está dando permissão para os sentimentos voltarem. Aí você fala: ah, o mundo está violento, as pessoas estão raivosas, as pessoas estão não sei o quê. Não, elas já eram assim. Elas só não se reformaram. Elas só não conseguiram eliminar esses sentimentos da parte espiritual delas. A gente chama de reforma íntima. Ela apenas anulou o sentimento. Ela apenas anulou, mas ela não retirou. A reforma íntima é fundamental para o melhoramento da alma. É por isso que reencarnamos. Nós reencarnamos para aprender. Por isso, tantas vezes, 700, 800, 900 encarnações, porque nós precisamos aprender a nos melhorar. E a única forma de nos melhorar é através do corpo físico. A alma precisa do corpo físico para se melhorar. Eu acho que até o corpo acaba funcionando como uma esponja. Ele acaba se embebendo daquelas energias traumáticas que o perispírito, que é o corpo do espírito, que permanece sempre com a gente, tem. Então, todas as dificuldades que nós passamos em anteriores existências, elas acabam se fixando no perispírito. E aí o nosso corpo atual acaba drenando isso, né? É verdade. Aí tantas doenças agora vindo à tona, porque nós estamos no final de ciclo. E você vê, por exemplo, a depressão é a doença do século, né? Uhum. Depressão. Câncer é consequência da depressão, não tenha dúvida. O que é o caroço? O caroço é a concentração de energia. Quando você concentra energia, a energia se transforma em matéria, transforma em caroço. Esse é o câncer.
Não tem jeito. Por que lá no hospital espiritual tantas e tantas pessoas ficam curadas? Ah, Sancler, o médico da Terra tinha nos desenganado e hoje nós estamos aqui, fiquei curado, eu estava com metástase, porque a palavra metástase agora virou moda, né? Tudo é metástase, né? Antigamente não existia essa palavra, porque o câncer, na realidade, as células, como elas são todas contaminadas, elas estão em todos os lugares, não tem jeito. Elas estão em metástase. Por que ela fica boa? Porque ela vai na casa espírita, ela vai na casa espiritual, na igreja, ou qualquer outro lugar, e ela começa a desenvolver uma fé profunda, faz a ligação com a espiritualidade, e é aquilo que Jesus falou, a fé te curará. E aí aquilo que provocou aquele sentimento, a faz curar. Mas tem um agravante. Se ela não se reformar daquilo que a levou àquela doença, a doença retorna. A doença retorna. Por que os médicos da Terra arrancam as mamas, arrancam não sei o quê, e daqui a pouco o câncer nasce em outro lugar, nasce em outro lugar? Porque a mama é só um efeito do câncer. A causa está no espírito. Enquanto não houver a cirurgia espiritual, enquanto não houver a eliminação da causa no espírito, o câncer tende a surgir em outros lugares. Porque não é você arrancar o efeito que vai eliminar o câncer. Não é você fazer a quimioterapia. Você faz a quimioterapia, faz a radioterapia, aquilo ela vai eliminar as células locais que estão com problema, mas vai danificar as outras células. Porque você não tem como separar no corpo químico célula ruim para cá, célula boa para cá, vamos atacar só a célula ruim. Elas são misturadas, elas estão ali. Quando o remédio vem, ele ataca as boas e ataca as ruins, não tem jeito. Então a gente está vendo que existem caminhos. Toda doença que se instala no corpo físico, ela precisa ser tratada de várias formas. Existem vários processos. Então a gente tem que tratar o corpo, mas a gente tem que tratar as emoções, a gente tem que tratar as energias, né? A gente tem que drenar as nossas angústias. Então nós precisamos procurar vários tipos de tratamento. E essa integração é que vai nos ajudar a organizar esse processo de cura, porque a doença é um processo de cura. Ela está drenando uma situação que está lá dentro de nós, às vezes, há 100, 200, 300 anos. Né? Porque as pessoas falam assim, Sancler, mas eu passo por dores, mas a gente tem que passar por dores, porque como somos espíritos em aprendendo ainda, somente pela dor que a gente começa a aprender. A gente não consegue ainda aprender pelo amor. Gostaríamos de aprender pelo amor, mas se nós não temos amor, nós só damos aquilo que temos. Nós não temos ainda. Como é que a gente vai aprender pelo amor? Mas toda dor, ela pode ser aprendida através da superação. E você sabe que eu passei. E é isso que eu gostaria agora de conversar com o Sancler a respeito dessa questão, porque o Sancler hoje, ele é 24 horas por dia caridade, né? Ele vive para isso. Eu sou ligado no 24 horas. É verdade. A espiritualidade me ligou assim, na tomada de... Sancler? Não foi não. E o Sancler teve um momento muito Eu já fui difícil. danadinho, né? Mas houve um momento de inflexão na vida do Sancler, que ele deu a volta por cima. E eu conversei com ele nos bastidores, perguntei se ele se incomodaria de trazer esse depoimento, porque esse depoimento nos fala tanto ao coração, eu tenho certeza que pode nos ajudar a todos. Você pode compartilhar? Claro. A gente entende o seguinte, a religião, né? A religião é um foco que já existe há algumas centenas, dezenas de anos. E lá na minha casa não era diferente. Minha mãe é católica, meu pai acreditava na força humana, e eu, por muitas vezes, fui batizado na igreja católica, mas queria saber de religião. Mas eu sempre tive dentro de mim um processo de cuidar do ser humano. A gente percebia isso desde pequeno, porque eu era de família muito pobre, mas eu tinha o que eu ganhava, eu queria dar para as pessoas, eu tinha esse processo dentro de mim. E fui crescendo de uma forma em acreditar que ser humanista, a gente podia ajudar as pessoas, mas sem religião, sem ligação com espiritualidade, que eu nem sabia que existia, eu não tinha esse conhecimento do que era espiritualidade, quer dizer, na realidade até tinha, mas eu ainda não tinha despertado para isso. E o Alan, quando veio para a minha vida, ele veio com Alan é o filho. O Alan de Mello, né? Ele veio com uma forma de me despertar, porque existia uma missão para que eu fizesse nesse plano, e eu estava
estava lá bem bom, trabalhando, ganhando meu dinheiro, indo pescar, me divertir, ajudar. Era aquilo que eu achava que era. A gente vem à Terra para isso. Eu também achava que estava normal. E o Alan sempre dizendo para mim o seguinte: pai, não é isso, pai, não é isso. Um dia o Alan, aos 12 anos de idade, acorda e começa a falar inglês, francês, alemão, espanhol, 5 línguas. Aí eu falei: meu Deus, enlouqueceu meu filho. Vamos levar para psiquiatra, né? Ainda bem que não existia Rivotril naquela época, né? Não, ia ter que tomar Senão muito. toma Rivotril. E aí, psiquiatra não achava nada. O Alan, aos 14 anos, fez um concurso público numa universidade, passou em primeiro lugar, começou a querer fazer física quântica, e ele não podia, não tinha completado o ensino fundamental, eu tive que entrar com mandato de segurança, aquelas coisas. E o Alan falava coisas, e pai, outro mundo, outra vida, garoto, cala a boca, garoto, preciso trabalhar, para com essas besteiras, essa loucura, né? E o Alan sempre me trazendo informações para o meu despertar. Mas a minha vida, eu acreditava que o meu despertar era o que eu fazia. Cuidar das pessoas, ajudar, construir, melhorar a vida das pessoas. Esse era o meu despertar. E o Alan foi levando. Até o momento que a gente tinha uma simbiose muito grande, e ele muito malandro, né? Você vê que espírito de luz é muito malandro, é esperto pra caramba. Ele começou a criar uma simbiose comigo tão grande. Ele fazia o mesmo esporte que eu fazia, ele não sei o que, ele trabalhava na minha empresa. Ele passou a andar comigo 24 horas por dia, ele era grandão, então era um cara assim que... Aí ele foi me amarrando, né? Na realidade o Alan foi assim dando os nós, né? Foi dando os nós. E quando ele, no momento que ele teve que partir, ele escreveu um bilhete para mim e falou assim: pai, guarda esse bilhete. Eu falei: mas o que é isso? Mas como ele já fazia tantas loucuras, aquilo para mim não era mais nada. Eu ia ler, ele falou: não lê não, pai, não lê não. E foi. Eu dormi naquele dia, acordei de manhã, quando eu liguei a televisão, estava passando um acidente. E aí tocou o telefone, minha mãe: meu filho, seu filho morreu. Essa voz eu nunca mais esqueço na minha vida, ficou gravada. Meu filho morreu? Como assim? Quem morreu? Onde morreu? Como é que é? Eu não sabia o que era morte, nunca tinha perdido ninguém na vida, não sabia o que era isso, mas um filho, que você não está preparado. A sociedade te prepara para enterrar os pais, não os filhos, né? E o filho único, aquele que tem a simbiose, aquele que é tudo, né? E aí eu fui ao enterro, fizemos o enterro, eu sem entender nada, cheguei em casa e me lembrei que ele falava assim: pai, a gente vive, a gente não morre. Aí eu olhei e falei assim: olha, meu filho, a gente não morre, então, se você está vivo, me mostra. Ele foi e botou a mão no espelho. Quando ele botou a mão no espelho, a mão dele, se você cortar a minha, a dele é igual. Eu sabia que era dele. Aí eu falei: eu quero tirar meu filho daí, eu tenho que tirar meu filho desse lugar. Meu filho está preso em algum lugar. E aí, quando eu fui conversar com a minha mãe, que não, calma, dá remédio, dá sedativo, dá diazepam para ele dormir, aquelas coisas, você vai. E eu passei uns 2 meses deprimido, não saía de casa, fechei minhas empresas que eu tinha uma consultora, né, fechei tudo, fiquei dentro de casa. Um dia eu estou em casa, deitado na minha cama, entra na porta uma moça muito bonita, loura, assim, mas linda, e um senhor. Eu levei e falei: é um assalto. Aí eu olhei para ele, ela riu, sorriu para mim, e ele disse assim: você quer continuar vendo seu filho? Eu falei: claro que eu quero. Aí ele falou: você vai no quarto dele e você leia todos os livros que estão lá, que depois eu volto aqui. E sumiu. Aí eu falei: é um sonho. Cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, aconteceu isso, aconteceu assim. Meu filho, não se mete com esse negócio de macumba não, meu filho. Isso aí é coisa de espírito, para com isso, coisa e tal. E eu fui no quarto dele, porque ele já era casado, casou com 16 anos, e morava na mesma casa que eu. Eu nunca tinha entrado no quarto dele, nunca tinha entrado. Entrei e fui ver lá se tinha livros mesmo, que eu não sabia que ele tinha livro. Quando eu abri o armário, tinha 118 livros lá. Todas as obras de Kardec, e eu comecei a ler. E o que me espantava é que quando eu lia, eu falava: já li esse livro. Aí eu li outro: já li esse livro. Aí eu comecei a ter uma relembrança dos livros. Acabei de ler os livros, tantos meses depois aparece só esse senhor sem a moça. Aí fala: agora você vai abrir um trabalho. Eu falei: mas que trabalho? Você vai fazer isso, uma mesa, você vai chamar 2 amigos seus
que era amigo deles, e nós vamos começar um trabalho assim, assim. Aí eu fui buscar os 2 amigos. Busquei um que tinha vínculo comigo no jiu-jitsu, que a gente treinava jiu-jitsu junto, e busquei um que tinha vínculo com surf, que a gente gostava de surf junto. E vamos lá, vamos sim, Sancler, deixa que a gente vai. Marcou, os 2 não apareceram. Mas esse senhor apareceu. Ele falou, calma, leia direitinho, veja tudo direitinho, coisa e tal. E bem entendido que esse senhor é um espírito. É um espírito, né? É um mentor lá, né? E aí, na vez seguinte, chamei, ele veio, aí as pessoas vieram, e eu comecei a psicografar cartas e cartas, e as pessoas iam lá, e eu começava a falar, não foi fulano que me matou, foi ciclano, dava telefone de pai, de mãe, de avó, de não sei o quê, não sei o quê. E aquilo foi começando a criar um burburinho nas pessoas. Pô, o Sancler enlouqueceu. Quem é o Sancler? O Sancler era um empresário que não sei o quê, daqui a pouco está com esse negócio de escrever carta. Não está bem. A família, a primeira coisa é a família, né? A família te chama logo de maluco, a mulher então fala, oi, sou doido, meu marido está doido, né? Meu filho está doido, está todo mundo doido. Mãe, todo mundo achando que você está doido. E aí a espiritualidade falou, eu ia acabar com aquele trabalho, e a espiritualidade falou, olha, você tem que continuar, você precisa continuar. Eu falei, tá bom, vamos fazer um acordo. Se isso tudo é verdade, que até então eu achava que não era também, achava muito estranho aquilo, mas vamos fazer um acordo. Eu continuo o trabalho, mas vocês vão me dar a oportunidade de rever meu filho pelo menos uma vez. Aí eles falaram, não, então tá bom, tá feito o acordo. E aí eu comecei a trabalhar. Só que eu comecei a despertar dentro de mim um amor que eu não sabia que tinha. Eu comecei a amar as pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a lidar, a falar. Eu comecei a criar uma coisa que já tinha dentro de mim, que eu não sabia. E por eu ser muito dedicado, muito determinado, muito obstinado, a espiritualidade se aproveitou disso. Falou, opa, vou aproveitar esse cara aqui, que esse cara é obstinado. E aí eu passei a cuidar da minha vida espiritual mesmo, me dedicar 23 horas da minha vida ao mundo espiritual. Isso para a espiritualidade, eu virei um instrumento importante, porque eles precisam desse instrumento. Aí eles começaram a me dar alguns dons de cura, de psicografia, de não sei o quê, para que eu pudesse atrair o público, para que esse público pudesse ser evangelizado. Porque, na realidade, os fenômenos, ele tem a função de pescar. A pessoa vai no fenômeno e depois a gente pesca ela e começa a doutrinar ela. E ela fica envolvida na paz, é tratada verdadeiramente pelo poder do amor. Sancler, o pessoal está me avisando aqui que nós estamos chegando ao final, mas eu tinha uma pergunta. E o bilhete do seu menino? Nossa, o bilhete. O bilhete foi o seguinte, cheguei em casa, depois de tantos meses, me lembrei do bilhete. Só que aí eu falei para Marlene, que era a mãe preta dele, eu falei assim, Marlene, cadê aquela blusa? Ih, seu Sancler, eu botei para lavar, a blusa sumiu. Eu falei, ai meu Deus, fomos procurar a blusa, procurar. Na hora que a Marlene jogou as roupas na máquina, a blusa caiu atrás da máquina. Olha, já somente pensou, se ela tivesse ido para a máquina, o bilhete ia ter somente a blusa. Teria sido desfeito. E aí nós pegamos a blusa, eu tirei o bilhete dizia o seguinte, Pai, chegará o dia em que nossos irmãos serão tão amados que a humanidade será uma única família. Esse é o bilhete que ele deixou. Que coisa linda, né? Esse espírito nobilíssimo, que ele receba nosso carinho agora, né? Onde quer que ele se encontre, com certeza ele está por aqui ajudando você, orientando você nessa tarefa linda que você tem. Fala o nome da instituição espírita. A instituição é NEAM, Núcleo Espírita Alan de Mello, né? Ela tem o Hospital Espiritual Maria de Nazaré conjugado. Ela funciona aqui na Avenida das Américas, 19.900, em frente ao BRT Recanto das Garças. Bem em frente ali. Ela tem essa casa que é o hospital e tem a casa aqui na Rua Otávio de Faria. Mas eu quero fazer um convite. No dia 29 de setembro, às 18 horas, nós vamos fazer uma sessão de psicografia. Eu queria convidar a todos que gostariam de conhecer esse tipo de trabalho, a todos que já conhecem, para ir participar.
Agora chegue um pouquinho mais cedo, porque realmente dá muita gente. Muita sentar, gente, né? tá? Muito obrigado para vocês, né? Obrigada a você, querido Santo Obrigado à espiritualidade. Fico muito feliz, viu, de você estar aqui conosco. Eu também. Jesus... Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Então, nós mandamos um beijo à Norma da Funseneco. Norma Funseneco. Boa tarde. Ela diz assim, boa tarde, sou de Paso de los Libres, da Argentina. Obrigada por todo o conhecimento, que coisa linda, né? Que vocês nos transmitem. Obrigada a todos os irmãos, que Deus abençoe. Querida, um beijo no seu coração. Que você e todos os companheiros da Argentina recebam nosso amor, nosso carinho. Todos os companheiros do mundo. Nós estamos juntos, gente, nesse momento. E que Jesus possa envolver a todos, nos dando forças para nós caminharmos sempre para a frente e para o alto. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo programa.